As contas públicas brasileiras têm um problema? Sim e não. O chamado déficit primário, que é receita menos despesa, que não inclui juros, vai fechar o ano passado em mais ou menos 50 bi de reais. Muito pouco, 0,5% do PIB. Aí tem a discussão lá do Rio Grande do Sul, que teve ajuda. Se você colocar tudo na conta, vai dar 100 bi de reais. Que é 100 bi menor do que no ano anterior e está um pouco abaixo da média de 2016 e 2020. O chamado déficit primário. Então, não temos um problema de déficit primário. Tá. Mas temos um problema de déficit nominal. Porque essa conta de juros está chegando em 10% do PIB. Então, Ou seja, o que o país tem pago é muita coisa. para os emprestadores de É dinheiro. 1 trilhão de reais o número. Tá? Então, para você ter uma ideia, o Rodoanel custou 25 bilhões de reais. O Rodoanel inteiro custou 25 bilhões. O governo paga 1 trilhão por A ano. ironia é que essa gente faz de conta que não gosta do modelo, né? Eles adoram. É 1 trilhão de reais por ano, que é 10% do PIB. É muita coisa e isso preocupa, porque você fala assim, poxa, você tem uma pessoa que tem uma dívida que cresce a uma taxa média nominal de 15 e que já está pagando 10% do PIB de juros. Então há um problema fiscal, mas não é o problema que querem colocar do primário, é o problema financeiro. Então há um problema fiscal financeiro, sem dúvida. Eu não estou tranquilo de financiar alguém que se endivida e paga uma taxa média de 15% ao ano durante 10 anos. Então, nesse sentido, a questão financeira é mais delicada do que a questão econômica, que a gente colocava ali os números, né? O câmbio ter ido a 6,30 em dezembro é um sinal disso. Houve um pânico ali em dezembro. Não foi só o Brasil, é importante dizer que o peso mexicano se desvalorizou no ano em 25%, o peso colombiano quase 20%, o peso argentino se desvalorizou quase 20%, a lira turca se desvalorizou em 20%. Então, todas as moedas se desvalorizaram, isso tem a ver com o Trump, que a gente pode falar daqui a pouco também. Não teve uma especulação ou um manejo político da taxa de câmbio? Muita gente falou de um ataque especulativo. Eu prefiro chamar de defesa especulativa. Porque tem um temor, agora conecta com a sua pergunta de quem é esse mercado financeiro. Tá? O mercado financeiro é todo mundo que poupa, é todo mundo que tem riqueza. Então, você poupou, acumulou uma riqueza, você está no mercado financeiro. Né? Basta ter uma poupança, uma riqueza para você estar lá. É claro que tem os grandes poupadores e os pequenos poupadores. Né? E tem os hubs de poupança, que são as instituições financeiras. E tem os formadores de opinião, dessa turma toda, tudo isso que a gente sabe. Mas há um temor enorme de você perder a sua riqueza. Nada, né, assim, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, nada preocupa mais um cara que tem dinheiro do que ficar pobre, né? E estar em reais pode significar ganhos enormes, 15% ao ano, na média em 10 anos, ou pode significar que você vai perder toda a sua riqueza comparada a outra moeda, por exemplo, comparada ao dólar. Né? Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu na Turquia. Então, há esse risco. Em dezembro, houve um pânico ali. Foram 30 bilhões de dólares que saíram do país. Não perca esse fio, mas esse risco é real. Ele existe, quer dizer, real sem trocadilho. Eu acho que como é que isso aconteceria? Uma desvalorização da taxa de câmbio indefinida. O câmbio vai a R$7, vai a R$8, vai a R$9. A única maneira disso acontecer é uma desvalorização totalmente descontrolada. Então, por exemplo, lembra que $1 já valeu 3 pesos, 3 liras turcas e R$3. Hoje $1 vale 25 liras turcas, 1.200 pesos e hoje 5,85. 5,85. Então, é um risco real? É um risco real. Acho que assim, existe o risco do Brasil perder o padrão monetário dele? Existe. Acho que a gente não pode dar de barato isso. O que é perder o padrão monetário? É $1 pular para R$10. Não, é muito provável que isso aconteça? Não acho que é muito provável. Mas é totalmente improvável? Não é totalmente improvável. Assim, a gente tem muita reserva, a gente ainda tem 330 bilhões de dólares de reserva, mas a gente tem uma posição que a gente chama vendida em dólar de 100 bilhões, ou seja, em termos líquidos o BC 200 tem 230, menos até uns 220, porque ele gastou 30 bi em dezembro. Então a gente entrou em dezembro com 350 menos 100, que era 250, gastou 30, terminou com 220. Dá para encarar? 220 dá para encarar o tranco? Dá para encarar. Mas assim, eu, sentado na presidência do Banco Central, não estaria totalmente tranquilo. Sim. Tendo essa dívida que vence, porque é um volume de dívida pública muito grande que vence toda semana. Nós estamos falando de uma dívida de 80% do PIB, são 8 trilhões de reais.
dos quais mais da metade vence num ano. Então, a gente fala da Faria Lima, mas a Faria Lima ela tem que emprestar para o governo quase toda semana 150 bilhões de reais. Né? Então, tem um risco aí. Ou seja, eu não quero fazer uma visão catastrofista com isso, mas se contrapõe a todos esses dados econômicos bons, que você, né, recapitulou aí que eu estava falando, é essa preocupação financeira, que vem muito mais de um lado de uma bola de neve de juros e de tamanho de dívida, tá? Que precisa ser manejada. Né? Uhum. Eu acho que está sendo muito bem manejada, aliás, diga-se de passagem. Se a gente está tranquilo agora, tranquilo entre aspas, né, com o câmbio a 5,85, as expectativas de inflação estão ruins, mas estão convergindo. O juro mais longo caiu abaixo de 15, está em 14,80, assim. Estamos longe daquele pânico que a gente viu em final de dezembro, né? Não estamos totalmente tranquilos, mas estamos numa situação mais calma, né? Eu acho que se a gente está aqui agora é porque a administração foi bem feita, a meu ver, em dezembro e janeiro. A administração financeira, veja, não estou entrando na questão aqui dos dados econômicos ainda, tá? Então, agora para conectar quem são essas pessoas, então, são esses poupadores, né? Todo mundo que tem riqueza, que poupou, está colocando lá o dinheiro no mercado para investir. E, enfim, todo mundo se defende como pode. Né? Enfim, esse é mais ou menos um resumo que eu acho de como chegamos aqui. Né? O Brasil está super bem em termos de atividade econômica, de todos os indicadores econômicos, mas tem uma fragilidade financeira. Vai usar um termo que é bem de economista. Fragilidade financeira. Tá? A fragilidade financeira pode ser superada, né? E a gente pode... a inflação pode convergir para a meta, pode ficar tudo bem, a gente cresce esse ano um pouco menos, volta a crescer um pouquinho mais o ano que vem, tá tudo certo, ou a fragilidade financeira pode ser potencializada. E acho que a gente está nesse limiar aí. Eu diria que, por hora, me parece que ela será superada. Para quem está assistindo a gente, por que alguns países podem ter uma dívida muito superior ao seu PIB e, no nosso caso... a nossa dívida, se chegar a 80% do PIB, aí é o caos, então tem que baixar, Qual é a diferença? Por que alguns podem e outros não podem? O grande divisor de água é a renda per capita. Um país rico, ele pode ter uma dívida muito maior do que um país pobre. Um país rico, primeiro que ele tem uma moeda que é muito mais confiável. Então, se você pegar um euro, um ien, um dólar canadense... um franco suíço, né? Então esses países têm uma renda per capita de 50 mil dólares, 60 mil dólares, estão em outra liga, né? E eles têm uma dívida de fato gigante. O Japão tem uma dívida PIB de 200% do PIB. Isso. É uma dívida colossal, né? Só que o ien é o ien, ninguém tem dúvida que o ien vai se desvalorizar. Aliás, ele até se desvalorizou em 50%, né? Desde a pandemia, e o efeito da inflação foi zero. Impressionante. Subiu 2% a inflação no Japão, né? Agora, os países emergentes, eles têm um problema de moeda, de credibilidade da moeda. Né? A Argentina é um bom exemplo, a Turquia é um bom exemplo. O real não é exatamente uma moeda, né? No sentido de que num dia um dólar vale 4, no outro dia ele vale 5, no outro dia ele vale 6, se você bobear ele vale 7. Então, essa falta de credibilidade ou essa falta de moeda é o que dificulta a vida dos países emergentes. Né?